Deus que para ouvir a nossa petição. É o Senhor que nós amamos. É o Senhor que nós queremos louvar e nos render aos seus pés, ó Pai. Nesta hora, Senhor, junto com os meus irmãos, nós te buscamos, Senhor. Nós queremos tocar, Senhor, o teu altar. Queremos, ó Deus, te agradar, Senhor, com os nossos louvores, com o nosso coração, com o nosso jeito de ser, Senhor. Porém, nós colocamos tudo isso no teu altar, para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor modifique, para que o Senhor faça ser conforme a tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé? E vamos começar cantando Eu Te Busco, Eu Te Procuro, ó Deus. As crianças gostam de cantar essa música, né? Gosta sim. Vamos lá. Eu te busco, Senhor. É no silêncio que o Senhor está. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua paz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua paz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Quero ouvir as vozes prosseguindo. Vamos lá? Para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua paz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém? É isso que está no seu coração? Lutar para conhecer o Senhor. Eu queria que desse um jeito aqui nessa luz. Não consigo. Desculpa. Atrapalha você aí, Felipe? Dá para apagar essas luzes ou acender todas? Melhor, por favor, porque fica bem assim. Aí eu não enxergo o rosto dos irmãos, da Helenice, da Rita, né? Da irmã Sandra. Boa noite a todos. Boa noite. Agora sim, agora gosto de ver olho no olho. Anderson, né? Geise. Maria Helena, ela gosta de Maria Helena, né? Nossa irmã tem estado aqui há alguns dias já conosco. É muito bom vê-la, irmã. Muito bom.
Amém. Amém. Você veio aqui para buscar o Senhor, não foi? Não é fácil. É uma luta. É uma luta constante você buscar estar na presença do Senhor. E nós temos dois grandes inimigos. Nosso próprio ser, né? Que nós nascemos em pecados, nós queremos fazer as coisas erradas. Nosso apóstolo Paulo fala que o que eu não quero eu faço, né? A nossa carne busca fazer a coisa errada. E nós temos, são três coisas. Nosso próprio ser, o mundo que está aí oferecendo, né? E a cada vez mais as coisas, e a gente, se não vigiar, somos engolidos por essas situações. E o nosso inimigo, infelizmente, que vive armando e armando e armando, e ele consegue nos envergonhar, consegue nos desestimular, consegue montar situações que nos faz desacreditar, né? Às vezes a gente fala, Senhor, por quê? Não dá. E aí você vai e fica sem saber o que fazer. Mas neste momento, nós começamos esse culto com você falando ao Senhor que o amava, falando ao Senhor que veio aqui para buscá-lo e ouvir uma palavra dele, não foi isso? Foi. E nesse momento nós vamos louvar a Deus, nós estamos louvando ao Senhor. Então não deixe que nada te roube esse momento. Não deixe às vezes um outro barulhinho, algo desafinado, algo que não está tão bom. Olha, e aí o seu pensamento vai porque escutou a Cássia desafinar e aí vai embora. Nossa, irmã Cássia, hoje aí pronto, o Senhor quer falar e você está lá longe, ouvindo desafinado. Não pode. Vamos tentar, nesta noite, manter a nossa concentração no Senhor. Amém? Amém. Amém. Eu não enxergo. Qual é a segunda aqui? Santo. Então, agora, depois dos 40.8, você começa a não enxergar bem. Mas isso não me impede de dizer que o Senhor é santo. Santo, santo e santo. Amém? Amém. É como se você estivesse marchando, hein? E dizendo que santo é o nosso Deus. Não é, Aisla? Como eu sinto sua falta aqui, irmão. Tá fazendo falta. Vamos lá. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor poderoso. Ele é digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber o que? Hoje o louvor. De novo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor poderoso. Ele é digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje o seu louvor. Abra o seu coração e louve. Louve e exalte ao Senhor. Quero ouvir. Louve seu nome para sempre. De novo, louve. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo Senhor poderoso, poderoso. Digno de toda honra, digno de toda glória, digno de toda glória, e
Amém. Quem que está dirigindo o culto? Roger? Pois é. Aquele dia que só você sabe. Aquele momento em que o Senhor olhou nos seus olhos. Que o Senhor segurou o seu coração. Você sabe que dia foi. Que você se derreteu diante desse Deus Todo-Poderoso. Esse dia que você reconheceu que era só Ele. Não adianta eu lutar, não adianta eu dar murro na parede. Não adianta eu arrastar um caminhão com as minhas forças. Porque é só Ele. Não é, irmão Walter? Não é só Ele. Esse dia aí que você falou, Deus, eu entrego meu coração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse dia, Ele te convocou. Ele te chamou. Falou, vem filho meu. Vem glória para perto de mim. E glória, você vai falar de mim para todos aqueles que você encontrar pelo caminho. Ricardo, você precisa falar de todas as maravilhas que eu vou fazer na sua vida. Mário César, o Senhor falou assim, olha, soldado meu, vou te dar muitas experiências para você falar de mim. E mostrar aos outros o caminho. Amém, Eduardo? Você ouviu isso? Cada um de nós tem um chamado, amém? Você tem? Se você não tem, não cante ainda essa música. Mas no final deste dia, em nome de Jesus, você vai ter percebido esse chamado, certo? Vai ter ouvido. Vai ter ouvido o Senhor falar com você. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, eu vou continuar. Mesmo em meias lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Você já pode cantar? Então erga sua voz. Vamos lá. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. A minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Lá embaixo, há muito pra fazer. Não há mais tempo para olhar atrás. De novo, há muito pra fazer. Não há mais tempo. De novo. Há muito pra fazer. Não há mais tempo para olhar atrás. Porque eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Mais uma vez. Eu sei que Deus não abre mão. Por que que Deus
um de você. Todo mundo comigo. Eu tenho um chamado. Cada um de nós tem um chamado, amém? Podem se sentar. Pode sentar. Você que está fazendo a ordem do dia? Boa noite, irmãos. Como os irmãos sabem, né, todo domingo nós escolhemos, 7 pessoas se candidatam para estar orando durante a semana. E você que tem o seu pedido, coloque na caixinha ali na recepção, a papel, lápis, para você colocar o seu pedido ali, pedido de alguém que você conhece, para que durante a semana 7 voluntários vão estar orando por esses pedidos colocados na caixinha. Então não deixe de colocar ali o seu pedido. Lembre-se que terão sempre pessoas orando por você. E nesse momento nós vamos saber quem são as pessoas. E eu vou deixar a prancheta lá em cima do balcão para que vocês coloquem o seu e-mail para que a Silvia possa enviar direitinho. Tá? Então, 7 pessoas, por favor. Já vou deixar o telefone aqui para eu poder anotar. Boa noite, irmãos. Agora a gente vai fazer o momento dos dízimos e ofertas. Quem veio preparado, né, quem é membro dessa igreja para dizimar, e quem veio preparado para dar a sua oferta, nós vamos fazer nesse momento. Podem ver que a gente vai orar. Oremos. Senhor querido, nós te agradecemos, ó Pai, porque mais uma semana o Senhor nos sustentou, ó Deus. O Senhor olhou, Pai, para as nossas necessidades, para as nossas dificuldades, ó Pai. E como o Senhor é um Deus amoroso, ó Pai, o Senhor tudo supriu, ó Pai. Por isso, Senhor, nessa noite, alguns dos nossos irmãos vêm, ó Deus, devolver ao Senhor um pouco daquilo, Senhor, que o Senhor tem dado para eles, ó Deus. Abençoa, Senhor, esses dízimos, essas ofertas, que vão fazer diferença, Senhor, na vida da Tua igreja, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, cada irmão, Senhor, que está podendo fazer isso nesse momento. Esteja abençoando, Senhor, aqueles irmãos que não estão empregados, Senhor Deus, ou que por algum motivo não estão podendo ter esse privilégio, Senhor Deus, de dar o seu dízimo ou a sua oferta. Que o Senhor abra, Senhor, as janelas dos céus e derrame, Senhor, bênção sem medidas, ó Deus, sobre cada um de nós aqui da Tua casa, Senhor. E nos abençoe, Senhor, e nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, ó Pai. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. O mês de junho é o mês de missões. Nós temos algumas programações diferentes, né? E só que antes de falar sobre isso, eu vou explicar por que eu estou aqui. Pastor Felipe, o Beto e o João, eles estão em Belo Horizonte fazendo um curso, né?
E ele liga assim, Cássia, você não acredita, estão acontecendo isso, e você está maravilhado. Eu acredito que a Paula está também recebendo as ligações do Beto, né? E acho que a Andresa, ela está por aí? Não? Mas deve estar recebendo também as ligações do João, porque eles estão falando assim que está muito bom, que Deus está se derramando, abençoando mesmo. Amém por isso, né? Quando eles saem assim para fazer esses cursos, eu lembro muito de Josué e Caleb, né? Que eles foram para observar e aprender, e eles voltam trazendo coisas novas, trazem um gás, né, a mais para a igreja, nos enchem, nos ajudam, nos ensinam, é sempre bom. E às vezes, vocês se lembram, os primeiros espiões que foram para observar a terra, eles voltaram falando, não dá, só tem gigante lá, é um horror, vamos cair fora. E por conta disso ficaram 40 anos lá. Esse foi um dos motivos, né? Não só. Vagando também pelo deserto. Então, quando o Felipe vai fazer um concurso desse assim com alguns dos irmãos, eu sempre tenho essa sensação, sabe? De que eles estão indo num serviço, nos representando, aprendendo e apreendendo para trazer para nós coisas novas e boas, né? Então, que o Senhor os traga, os 13 revigorados, cheios, né? Para passar para nós. Amém? Agora eu tenho um desafio quanto a ser o mês de missões. Por isso que eu pedi para ser antes com geração. Sabe aquela Coca-Cola que você vai tomar? Não tome. Esse dinheirinho da Coca-Cola. Ponha em um cofrinho. Para nós, no final do mês, ofertarmos isso. Eu não sei quais serão os outros desafios, mas é esse o que eu lanço. Além de ser um jejum de Coca-Cola ou de qualquer refrigerante, tá? Na hora de ir tomar alguma coisa, coloque isso no seu coração, se for isso para você, cada um é livre, não estou brigando ninguém. Mas coloque diante do Senhor, na hora que der aquela vontade desenfreada de tomar a Coca-Cola, você vai ali no quartinho, no cantinho, onde for, e ora ao Senhor, abençoa os nossos missionários. Porque jejum é isso. Na hora que você sentir aquela coisa, aquele desejo, né, de fazer aquilo, você não faz e vai orar. E vai orar. Tá? E aí, orar bastante, né? Você concorda? O Arthur concordou. E eu vou falar para as crianças, mas isso é para todo mundo. Então, esse dinheirinho da Coca-Cola vai para o cofrinho. Você vai falar para o seu pai que paga, então. O Giovanni falou, não sou eu que pago. Vai falar para o pai que paga todo dia que ele vai pagar 5 Coca-Cola para os filhos. Vai pôr no cofrinho para trazer para os missionários. Vamos fazer esse trato, irmãos? Senti do Senhor já desde de manhã orando sobre isso. E eu estou colocando então para vocês esse desafio no mês de junho. O jejum de refrigerantes assim. E aí você, em vez de tomar, beba água. E pega esse dinheirinho, cofrinho, para missões, certo? Quem são os nossos missionários? O André, a Ju. Ajuda ela. Rosana. Não tenho a mínima ideia. Eu não sei. Você vai apanhar do seu pai, viu, Giovanni? Já estou te avisando. Você vai ficar no cantinho para pensar. Leandra, tá? Então, ó, eu não tenho a mínima ideia. Andrezinho e Juliana, Rosana e Leandra. Mas nós temos também o nosso irmão José Onésio e a esposa, Delza, e o outro, Pastor Nivaldo, tá? Nós temos que orar por todos esses aí. Amém? Luciana. Agora é a hora do geração. A Paola vai orar para a gente. Senhor nosso Deus, obrigada por esse dia. Que esse dia foi muito bom, que a gente ainda pode ouvir suas palavras.
Que essa aula seja muito boa e abençoe todo mundo. Obrigada por esse dia, em nome de Jesus. Amém. A largada está sendo antes do amém, Marcelo. Deus abençoe o nosso Geração Alegria, amém? Amém. Boa noite a todos, mais uma vez, né? E o pastor viajou e sobrou para mim. Agora eu estou enxergando. Não, mas de longe eu enxergo. Olha, eu vou fazer aquilo que eu estudei para fazer, né? Interpretar, tá? Vamos abrir a passagem que está em João 4. João 4, Novo Testamento. Todo mundo abriu? Os discípulos voltam da cidade. Naquele momento, os discípulos voltaram e aí eles ficaram surpresos ao encontrar Jesus conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou o que será que Jesus quer saber? Ou então, por que será que ele está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade do Pai. É fazer e concluir a obra para a qual ele me enviou. Vocês não dizem: daqui 4 meses haverá colheita. Porém eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos os que semeiam e os que colhem. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu, Jesus, os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram esse trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram. E aí eles disseram para a mulher: agora cremos não somente por causa do seu testemunho, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós sabemos, ó Pai, que somos infinitamente miseráveis, ó Pai, para falar da Tua palavra. Não temos, ó Deus, a facilidade, nem o conhecimento, Senhor. Mas, ó Deus, queremos ser usados por Ti, ó Pai, para falar aquilo que o Senhor quer que seja dito aos nossos corações, para aprender aquilo que o Senhor deseja que nós aprendamos. Senhor, que os nossos olhos se abram e que cada um de nós perceba a grande missão que o Senhor tem nos dado. Amém? Amém, Senhor. Então, esse é o texto de João 4, 31, 38. E aí, eu tenho uma ilustração para dar para vocês. Uma grande empresa de sapatos, ela mandou um vendedor para a África, né? Vender os seus sapatos de boa qualidade. Ele chegou lá, olhou e voltou. Como que eu vou vender sapato se lá ninguém usa sapato? Todo mundo anda descalço naquele lugar. Vocês estão loucos de me mandar para lá?
Nenhuma mísera chinelinha eles usam, andam descalços. Eles nem me olhavam, nem paravam para ver a minha mercadoria. Não quero ir para aquele lugar. Preciso sustentar minha família, preciso ir para um lugar onde usem sapatos. E aí o chefe parou e olhou, mas eu quero vender sapatos naquele lugar. Quero que aquelas pessoas conheçam a minha mercadoria. Quero que eles saibam que todos podem. Aí um outro vendedor, ei, manda eu para lá, para esse lugar. Quero conhecer, além de eu querer conhecer o lugar, me manda. Quero ver o que está acontecendo. Quando ele chegou lá, ninguém usava sapato. E ele olhou e ligou para o chefe. Rapaz, você não acredita, eu vou vender sapato para todo mundo, ninguém tem sapato nesse lugar. Eu vou vender. E ele abriu, vendeu. E mostrava para as pessoas, ia de casa em casa. E uma grande empresa, né, a filial foi montada lá nesse lugar. E isso é verdade, tá, irmãos? Só não vou fazer propaganda da empresa, mas tudo depende do seu olhar. Tudo depende do seu olhar. Como que o Senhor olha para a sua família? Para uma seara, para um lugar que está ali, né, brilhando de tanta colheita para ser colhida? É assim que o Senhor vê a sua família? É assim que o Senhor vê o seu lugar de trabalho, Anderson? Com muita semente ali? Já assim pulando nos galhos sozinho? É assim que o Senhor olha, e Ele quer, porque Ele quer que o seu chefe, bravo, inflexível, sei lá como que é o seu chefe, Ele quer que essa pessoa conheça o amor dEle. O Senhor, quando olha, Ele vê o campo. E é Jesus falando isso. Ergam os olhos e vejam como a seara está pronta para ser colhida. Porém, eu não tenho trabalhador. Por quê? Nós não conseguimos levantar os olhos para enxergar a graça de Deus sobre nós. E o Senhor fala, e a gente não enxerga. O primeiro vendedor poderia ter enriquecido. Com certeza, o vendedor vive de comissão, não é? Provavelmente o segundo foi muito abençoado. E o Senhor, quando fala da colheita, Ele fala, aquele que colhe já recebe o salário, e esse fruto é para a vida eterna. Não se iludam. A primeira coisa que o Senhor vai fazer quando Ele te ver lá no céu, olhar nos seus olhos e falar, bem-vindo, filho amado. Você combateu um bom combate, mostre-me os frutos da sua mão. Está na Bíblia, é isso que Ele vai fazer. Aí você vai fazer, e agora, Senhor, eu cantava no louvor. Eu não tive tempo para testemunhar, eu era do louvor. E olha, eu tinha uma voz, Késia, né? Eu tinha uma voz lá em cima, Aislan, cantava legal. Eu não podia, não dava tempo de fazer evangelismo. Eu era professor da Escola Bíblica Dominical, Eliezer. Né? A Cris e o Douglas, a dupla dinâmica. Não, Senhor, olha aí, o meu fruto é a sala da Escola Bíblica Dominical. Aí o Senhor vai falar, mas eles já eram todos salvos, já eram todos escolhidos. E a sua família, Douglas? Estava pronta para ser colhida. O Senhor vai falar isso para nós, vai falar isso para mim, para cada um de nós. Né? Vamos perceber a necessidade que as pessoas têm. As pessoas, a gente olha para as pessoas e assim acha, eu acho que tal pessoa tem tal necessidade. Nós queremos trabalhar em cima daquilo, né? O que o Senhor faz? Vamos imaginar a situação. Mulher samaritana e Jesus. Os samaritanos não se davam, né? Quando Jesus para falar com aquela mulher, causa uma estranheza muito grande. Por que ela estava debaixo do sol do meio-dia, buscando água? Era doida? Não. A mulherada ia normalmente debaixo do sol do meio-dia buscar água naquele lugar? Claro que não. Elas iam de manhã cedinho. A Bíblia diz em várias passagens, não é, Lenice? Que as mulheres iam de manhã cedinho buscar água. Por que essa mulher ia ao meio-dia? Para evitar o contato com os outros. Não é lógico?
A gente vai lendo, a gente vai percebendo isso. Por que será que ela evitava o contato com os outros? Porque, né? Ela fazia algumas coisas que não agradavam as outras mulheres. Dormia com o marido delas. Ups, eu vou pegar ela hoje. Se eu passar pela minha... Não é? Dormiu com meu marido essa semana? Vou acabar com a raça dela. Você acha que ela vai querer cruzar com aquela mulher? De jeito nenhum. Então ela vai meio-dia, porque ela sabe que meio-dia aquela mulher está fazendo comida para o marido, está cuidando dos filhos, ela está, então... Ninguém era doido de sair meio-dia debaixo daquele sol escaldante do deserto. E Jesus para e pede água. Né? E então ela fica ali um tempo conversando com Jesus. Como a gente sabe que ela ficou um tempo? Jesus diz, um pouquinho antes aí, nos versículos anteriores, o narrador fala que eles saíram e foram até lá a cidade comprar comida. Demorava para isso acontecer. E nisso a mulher chegou, então ela ficou um tempo ali conversando com Jesus. E o que estranhou essa mulher? Por que ela ficou, olha, ele me falou tudo que eu faço. Por que será que isso causou tanta estranheza? Quando você peca, você sai falando para todo mundo? É uma vergonha só, né? Puxa vida, olha o que eu fiz. Menti. Não consegui falar a verdade. Você não consegue. A mentira é algo, o pecado nos enoja, não é? Quando a gente faz alguma coisa que desagrada o Senhor, que está fora do plano que Ele está traçando para nós, o Espírito Santo nos incomoda. Ninguém frauda os chefes e sai falando, chefe, eu roubei você. Claro que não. É escondido. E quando de repente chega lá um homem que não é da tribo dela e fala tudo, ela mesma fala, ele disse tudo o que eu tenho feito. É lógico que eu falei para vocês que ela dormia com o marido das outras lá, né? Então o pessoal sabia mais ou menos. Mas quando Jesus fala, é lógico que ele detalhou. E por que ele falou com ela? Porque ele sabia que ela iria lá, e que ela iria contar, e que ela iria ser uma grande evangelizadora. Ela até ela foi ali naquele poço para quê? Para pegar a água. O que ela esquece? A única coisa que ela levou, o cântaro para pegar a água. Foi tamanho aquele momento para ela, foi tão precioso, como eu comecei falando no começo do culto. Você lembra daquele momento que você aceitou Jesus? Aquilo te causou um impacto que eu lembro. Né? Vários aqui já ouviram falar e falo mesmo. Para mim foi algo assim, muito precioso. Eu tenho certeza que para você também. Para ela também. Tanto que o mais importante que ela foi fazer ali, pegar água, ela esqueceu o cântaro e saiu correndo. E outra, não, eu quero só para mim. Isso que eu acabei de ouvir, não. Apesar de ser repudiada, com certeza, naquela cidade, apesar de ser maltratada, ela amava aquelas pessoas. Eu quero isso para eles também. Ela voltou correndo, mesmo sabendo que poderia sofrer, como às vezes a gente sofre. A minha sogra, já falecida, foi o pai da irmã Ana Liache, que evangelizou a minha sogra, aqui em Americana. E houve dias dela ser trancada para fora, na primeira igreja, tá? Tudo isso aconteceu na primeira igreja ainda. Trancada para fora, sem poder comer, porque ela não era crentinha, vai pedir para o seu Deus. E mesmo assim ela fez de tudo para evangelizar a família. Mesmo tendo sido maltratada, a mesma coisa dessa mulher. Provavelmente, essa mulher foi maltratada pelos seus. E, no entanto, ela queria levar aquela preciosidade, né? Aquela preciosidade para aqueles que a cercavam. Jesus pediu água para a samaritana e após beber, aí os discípulos chegam. Outro aspecto da interpretação desse texto. Os discípulos chegam oferecendo comida para Jesus, porque eles provavelmente já tinham comido, né? Eles foram lá comer. Jesus come e o Senhor não aceita. Mas por quê, né? Eu achei engraçado, peculiar.
que o texto faz questão de escrever assim. Eles chegam, está lá no versículo 27. Eles chegam, eles encontram Jesus falando com uma mulher samaritana. O que a gente pode pensar? Jesus, a gente saiu daqui, foi lá, deixou ele aqui. Agora ele está conversando com uma mulher, e aí eles pensam, mas eles não perguntam. Olha só, o autor escreve assim. Mas ninguém perguntou, Senhor, o que você quer saber? Por que você está conversando com ela? Você está perguntando alguma coisa para ela? O senhor quer saber alguma coisa? Vocês poderiam ter essa preocupação, né? A outra pergunta é, por que será que ele está conversando com essa mulher? Eles não perguntaram nada. Eles ficaram por ali, não falaram com a mulher. Imagina, eu vou falar com a mulher samaritana. O texto é claro, eles não chegam perto da mulher. Quando ela vai embora, aí sim eles chegam para oferecer comida. O que a boa educação nos diz, Ana? O que eles deveriam ter feito? Oferecido a comida? Para a mulher também. Você não ofereceria, Sidney? Não é a educação? Olha o preconceito, o tamanho. Eles estão com a comida ali, eles deixam ela embora para então oferecer a comida para Jesus. Olha o preconceito. Não chegaram nem perto da mulher. Imagina. Além de ser homem, não se misturar com a mulher, né? Eles não se misturavam com os samaritanos. E, no entanto, o mestre está ali. Aí eles oferecem a comida para o mestre. E o mestre fala, não quero. Não era essa a necessidade dele. O Senhor fala que o alimento dele era fazer a vontade do... E o Senhor permanece ali naquele lugar, ele não vai embora. O que alimento o Senhor estava esperando? O que a mulher trouxe. Ela foi lá, falou e voltou com várias pessoas. Isso não foi em 1 hora, gente. Isso demorou 1 dia, pelo menos. E o texto não diz nem que Jesus comeu, nem que ele não comeu. Subentende-se que, Douglas, ele não, porque ele falou que o alimento dele era a vontade do Pai, que no momento era o que esperar aquele povo, que estava ali, que precisava ouvir dele, amém? Eu espero que todo mundo que está mexendo em tablet e celular seja gravando, escrevendo sobre a mensagem, é? É? Amém, então tá. Então, aqui eu aprendo, então, que, olha, as necessidades das pessoas nem sempre é aquilo que nós achamos que é. Às vezes a necessidade da pessoa está muito aquém do nosso ser, da nossa compreensão. Aqueles discípulos iam saber a vida daquela mulher? Jesus expôs a vida da mulher para eles? Ele não falou, olha, essa daí é uma lá que não. Eles não ficaram sabendo, porque Jesus não falou. Talvez eles tenham ficado sabendo pelos outros que devem ter falado alguma coisa. Mas Jesus, ele não expõe ninguém. Ele trata, e ele vai no fundo da sua alma. Jesus não gosta de meias conversas, nem blá, blá, blá. O que é que está encravado aí dentro de você que não sai? É nisso aí que o Senhor vai mexer. Não se iluda. Ah, nisso aqui não. O Senhor não vai mexer nisso de jeito nenhum. Isso aqui está há muito tempo enraizado dentro de mim. Pois tenha certeza que vai ser a primeira coisa que o Senhor vai mexer. Ele não gosta de coisas meio resolvidas. Ele não gosta de traumas. O Senhor trabalha cada trauma que nós temos. Não é quem aqui se converteu, não precisa levantar a mão, mas bem naqueles primeiros meses, parece que todas as situações que você mais evitava te apareceram pela frente. E se você caía, o Senhor punha de novo. E tem muita gente dando risadinha para mim, porque eu sei que é isso. Porque é o que eu passei. Justamente o seu calo. Por quê? Por maldade do Senhor? Não. Porque é o que o Senhor vai trabalhar. Não deixe nenhum quarto fechado na sua vida. Escancare tudo e não tenha medo do tratamento do Senhor. Porque Ele veio para os cansados, para os oprimidos, e Ele quer sarar, Ele quer tratar. Chega de quarto fechado, irmãos. Chega de buraco negro na nossa vida.
Porque se o Senhor vai fazer um avivamento aqui para essa igreja, eu não tenho dúvida. 17 anos atrás, eu não queria vir para cá. Quem estava aqui naquela época sabe. E o Senhor falou, vá, porque eu tenho um avivamento preparado naquele lugar, não foi? Irmã Helenice sabe, Leonor sabe bem que pronto, para mim bastou. Opa, estou de mala pronta. E larguei família, e sofri demais. Quem estava lá acompanhou, mas, gente, é um avivamento. Avivamento é um derramar do Espírito Santo, é você compreender aquilo que estava escondido dos teus olhos, é você ser usado pelo Senhor em qualquer momento. No meio da madrugada o vizinho te acorda. Gilson, eu sei que você passou por uma situação assim, 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 e o teu Deus te livrou, fala dele para mim, eu preciso disso. Não é, irmão Walter? Já pensou? O irmão Walter não vai dar pulo de alegria se o vizinho fizer isso? Meu Deus, é o que a gente está esperando, a gente quer ser usado. Quando o Senhor nos usa, a gente não chega, pastor, eu sei, eu estou lá. Pastor Felipe, você precisa saber, aconteceu isso comigo. Estava lá no serviço, o Senhor abriu a minha boca, eu falei. Nós nascemos para isso, irmãos. Para sermos usados pelo Senhor. Essa é a nossa missão. Nós precisamos erguer os olhos. O que Jesus fala para esses discípulos? Ergam os olhos. Enxerguem o que está acontecendo. Quer ficar me dando comida? Olha aí o povo. A mulher está lá evangelizando. Eu estou esperando eles chegarem aqui. Ergam os olhos. Isso que ele está falando. Íbica, ergam os olhos, Íbica. Estou aí me derramando nos grupos pequenos. Quem não está percebendo isso? Não é, Rita? Não é, Isaac? O Senhor está se derramando. Nós precisamos abrir os olhos, não deixar o trem passar. Amém? Amém. Eu não quero deixar passar de jeito nenhum. Me agarro. Todas as forças ali. Oh. E eu sei que vocês também, porque olha, igreja, outro dia eu e Felipe conversávamos, ele falou, Deus não podia ter me dado uma igreja melhor. E eu falei, é uma igreja complicada, mas é uma igreja abençoada. Os desafios, irmã Helena, pode acreditar, você está vindo para cá, venha mesmo. Venha mesmo. Porque essa igreja ama de paixão. Não é? Se você falar, ela vai enfiar a mão até onde precisar e puxar a sua corda para te ajudar. E essa igreja vai atrás, e ouve, e faz, e trabalha. Por isso que vale a pena esperar, vale a pena ficar aqui, não é? Amém. Olha, essa vontade de ganhar pessoas, o discernimento para saber o que está acontecendo. Será que é o inimigo que está armando para mim? O Douglas tem bastante disso, né, Douglas? Será que é o inimigo que está armando para mim ou será que é o Senhor? Conversem com ele. Ele é bom disso. O que será que está acontecendo? E consegue discernimento para sair fora da coisa errada e chegar lá e ser usado pelo Senhor. Amém. Amém. Ó, ter os olhos erguidos para o Senhor está no versículo 35, parte B. Muitas pessoas não têm o discernimento do momento de receber a colheita de Deus para as suas vidas, porque andam de cabeça baixa. Não buscam discernimento para isso. Ó, olha o horror que está acontecendo na nossa cidade. Eu não digo que concordo ou desconcordo. Ou discordo, né? Desconcordo é boa, não me batam. Gente, mas é uma situação complicada essa que nós temos vivido. Eu tenho amigas que trabalham no estado e no município também. E o pessoal está fazendo uma vaquinha lá. Porque tem alguns, ele já pagou, alguns receberam. Mas tem um monte de gente que não receberam. E nós temos uma lá que começou a trabalhar agora e ela está sem salário. E ela falou, Cássia, preciso até levar uma cesta. Cadê Badawi? Badawi está aí? Não, mas, bom, preciso levar uma cesta lá. Ela falou, Cássia, a minha situação está feia, vou passar fome se eu não arrumar alguma coisa. Né? Então, nós temos que orar pela nossa cidade. Vocês conseguem erguer os olhos e perceber a seara para ser colhida aqui nesse lugar? Conseguem enxergar que os corações estão sendo prontos? Agora, gente, nada acontece por acaso. A terra para ser arada, primeiro ela é
mexida, né? Hoje em dia eles passam aquele trator que tem um monte de facão, né? E aquilo vai cortando a terra para a terra ser arada. E isso acontece no coração da pessoa. Para a pessoa estar pronta, ela vai passar por esse processo. Vai ser cortada. E aí o que acontece? Aquele que vai semear tem que ir lá e arrancar com a própria mão. O que não é. Nós não temos que ir purificando a terra? É um trabalho árduo. Para quem? Para a própria terra e para quem está semeando. Por isso Jesus falou para eles, vocês estão com um trabalho fácil. Vocês estão colhendo. Porque o trabalho árduo foi feito por quem semeou. E é um ditado que já havia na época. Uns semeiam, outros colhem. Então tem que ir tirando o que era mato, a semente de mato, as pedras, ir tirando, deixando aquele lugar limpinho. E aí vem alguém então, né, com a semente. E minha avó dava um croque na cabeça da gente quando você punha a raiz do inhame para baixo, que ela falava, aí vai nascer para baixo, tem que pôr para cima o olhinho. Cada um que eu punha, puf, na cabeça. Ai, chega a doer, né? Você tem que arar certinho, porque senão a semente não vai. Né? A semente da macaxeira, mandioca, como que é? Aqui, uma dessas aí. Se você põe o olho para baixo, ela vai para baixo. Ou então ela vai fazer a curva para vir para cima. Até ela fazer essa curva, ela morre. Então você tem que pôr ela direitinho ali. Eu não sei como é que fazem as outras plantações. Mas todas têm que arar a terra, tirar as coisas ruins, põe a sementinha, cobre direitinho e fica lá. Porque senão o passarinho, ou aqueles ratões, aquelas coisas, vêm para comer, não é? Você não tem que cuidar depois que você, vou falar de Jesus para você, tá? No ônibus, e quando sair daqui... tem um pastor que faz isso. Falam que ele começa a evangelizar quando pega o elevador no primeiro andar. No 10º andar, a pessoa já está ajoelhada aceitando Jesus, né? Tudo bem. Arou, semeou. E saiu dali, quem vai cuidar dessa vida? Porque senão, o que acontece? O diabo vem com tudo. E aí fica pior ainda. Porque a pessoa aceitou Jesus pela palavra da pessoa, mas só que agora o diabo vai fazer de tudo para desconstruir aquele relacionamento que essa pessoa está começando a ter com Deus. Por isso esse cuidado é muito mais precioso, é o discipulado. Anda junto comigo. Vamos junto. E a pessoa vai chorar, a pessoa vai berrar, a pessoa vai fazer sujeira. Porque o que bebê faz? Muita, né? Até o nosso precioso Davizinho que está lá, graças a Deus, faz sujeira. É uma gracinha, mas faz sujeira. Adivinha quem tem que limpar a sujeira do novo convertido? Nós. Você. É isso aí. Você tem que carregar o peso aqui, junto com ele, e ensinando, e falando, e não deixar sozinho. Porque é um bebezinho. Erga os olhos. E enxergue. A americana está prontinha para ser colhida. Prontinha, prontinha. Agora nós vamos para a alegria em servir. Irmãos, e isso precisa de graça. Precisa de muita graça para você ter a coragem de falar assim, olha, eu vou te dar aquilo que eu recebi do Senhor. Não esconder a preciosidade da pérola. Às vezes, vou falar uma coisa para vocês, às vezes a gente está tão cansado. Às vezes são tantas as lutas. É filho, é pai, é marido, é esposa. Esposa rixosa, marido bravo, incompreensível, filho desviado, vô e vó, sei lá, quantas coisas, é chefe. Estou cansado, Senhor, não consigo mais. E a gente fica ali lambendo nossas feridas. Enquanto que a bênção do Senhor está ao nosso redor. Erga os olhos. Ergam os olhos e enxergue a missão para a qual o Senhor te chamou. Vamos parar de lamber nossas feridas. Eu tenho um problema com isso. Estou cansada, hoje não queria nada, quero ficar em casa, por favor. Ai, fulano vai me procurar lá na porta, né? O novo convertido, você fala, não, por favor, não, hoje não quero. Hoje não, estou lá me lambendo. E o Senhor fala, para que eu te chamei? Vamos parar de ficar
nos contorcendo dentro da nossa mesmice. Vamos acordar para a preciosidade que o Senhor tem aberto diante de nós. Ele está entregando tudo isso nas nossas mãos, Íbica. Nas nossas mãos. O seu chefe, a sua chefe, os seus clientes, os seus funcionários, os seus amigos, seus vizinhos, todos, seus parentes, todos estão nas suas mãos. Não percam essa oportunidade. O Senhor está falando. É graça. É graça e é pela graça. Muitas vezes nós estamos escolhendo o que as outras pessoas plantaram e vamos colhendo junto. E vamos plantando, e temos que ir fazendo isso. A receita de Jesus para a visão missionária é andar sempre com os olhos erguidos. Porque os planos do Senhor são mais altos do que os meus. Você pensa em ter alguma coisa aqui, o Senhor está pensando lá em cima. Ele vai te dar aquilo, com certeza, mas Ele quer muito mais. Ele quer muito mais, tá? Os planos do Senhor são infinitamente mais. Jesus tinha os olhos cheios de amor, com um olhar profundo que percebia as necessidades das pessoas. Não era comida que aquela mulher queria, não era água. Ela queria resolução para aquela falta de consideração que ela vivia. Aquela chaga que ela carregava no peito dela por ser uma pessoa que fazia aquilo. Ela queria mudar de vida e Jesus ofereceu essa oportunidade. O missionário tem que ser uma pessoa bem resolvida. Sem problemas, não é isso que o Senhor fala. Aquela mulher não tinha muitos problemas? Com certeza. Muitas cicatrizes. O Senhor falou, não, vem aqui, mulher samaritana, fica aqui, vamos aprender um pouquinho mais de mim, para depois de alguns anos você vai falar de mim. Porque você tem que dar o dízimo primeiro. Você tem que aprender a cantar no louvor primeiro, mulher samaritana. Você tem que ir na escola bíblica dominical primeiro para aprender a falar, depois você sai evangelizando. Foi isso? Por quê? Porque é simples falar do amor de Deus. Deus te ama. Deus te ama. E é esse o seu chamado. Falar para todos que você encontrar pela frente que Deus o ama. Amém? Amém. E aí eu falei naquela música, não cante se você ainda não sabe que você é chamado. Alguém quer reafirmar isso aqui na frente? Alguém reconheceu que não tem feito isso para o Senhor e quer a partir de agora se colocar diante de Deus e falar, Deus me usa, porque eu tenho esse chamado. Vem aqui na frente, vamos orar juntos. Se você não tem feito isso, saiba que você está roubando o Senhor. Porque foi um talento que Ele te deu, que Ele te capacitou. Você já fez tanto antigamente, hoje em dia você não faz mais. Você está em dívida com o Senhor. Com certeza. Porque para o filho dele, não tem esse negócio de pilha, acabou. Para o filho de Deus, até no momento da morte, ele está evangelizando. Ele está falando do Deus Todo-Poderoso. Quem quiser reafirmar, venha à frente, nós estamos esperando. Ou então, fique em pé no seu lugar, talvez seja mais fácil. Todo mundo está evangelizando a todo vapor, é isso? Está evangelizando? Quero mais, então fique em pé. Quero mais, glória. Eu quero mais, Senhor. Eu quero falar mais de Ti. Quero ter mais coragem de dizer. Sabe, é pela graça, é por compaixão que você fala do amor de Deus. Não é para você se sentir bonzinho ou bonitinha. Mas é que aquela pessoa vai morrer e ir para o inferno se você não falar. Essa é a diferença. É essa a diferença. E é isso que o Senhor fala. Erga os teus olhos e enxergue essa preciosa colheita que tem na sua frente. Amém? Vamos orar. Ó Deus, Senhor, dá-nos Tua paz. Agora, Senhor, se derrama em cada coração aqui, Deus. Esses meus irmãos que ficaram em pé dizendo, eu quero mais. Eu quero ser usado por Ti, Senhor. Quero que a minha boca fale do Seu amor. Eu quero ser instrumento de salvação para as pessoas que me cercam. Eu quero ser luz. Quero ser motivo de honra e glória para o Teu santo nome. Usa-me, Senhor.
Usa-me. É isso que nós estamos falando, Senhor. Nós estamos em pé aqui porque testificamos da tua obra em nossas vidas. Pela graça, Senhor. Queremos, ó Deus, ser usados por ti. E eu peço em nome de Jesus que o seu Santo Espírito nos avassale agora, Senhor. Que nos mova de tal maneira, Pai. Que não fique, ó Deus, em Americana, uma pessoa sequer sem ouvir da tua palavra. Sem ouvir, ó Deus, dos teus atos preciosos naquela cruz. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar ao Senhor. Qualquer. Agora, acho que todo mundo canta, hein? Eu tenho um chamado? Canta, Camila. Bem forte. É isso aí. Canta, Renata, agora. Canta. Vai cantar, hein, Douglas? Quem cantou no começo vai cantar agora. Chegou depois. Bem bonito. O Senhor. Eu não vou parar. A estrada é muito longa. Vou continuar. Mesmo em meias lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. E o vento? Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande me ensinou. Eu tenho um chamado. Você tem um chamado. Jamais se calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, Vamos lá, nada é muito fácil. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto, Senhor. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou me enviou. Eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer. Não há mais tempo para olhar atrás. Não há mais tempo para olhar atrás. Presta atenção. Há muito pra fazer. Não há mais tempo para olhar atrás. Eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim.
Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Amém, amém. O Senhor tem chamado a cada um de nós diante da cruz. Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado. O caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nada irá me morar assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. A igreja, prostro-me diante da cruz, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sua glória sobre a morte já venceu,
Em Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, conta que Jesus estava com seus discípulos no barco e houve uma grande tempestade. Daí os discípulos correram até Jesus e Jesus estava no barco, na proa, dormindo. Aí os discípulos perguntaram: mestre, não está vendo a tempestade? Aí Jesus se levantou e disse ao vento: acalma-se, aquiete-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. E os discípulos, então Jesus olhou para os discípulos e disse: ainda não crês? Por que duvidas? E então os discípulos amedrontados olharam um para o outro e disse: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Deus a quem servimos, amém? Nós vamos cantar agora: meu Jesus, meu Salvador, outro igual não há. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de seu nome, amém? Vamos cantar de todo o nosso coração. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclama ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei.
Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Cante ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Agora olha do seu lado, dá um grande abraço nessa pessoa que está aí, nessa pessoa que cultuou o seu Deus junto com você, essa pessoa que precisa de um grande abraço. Enquanto isso, o Roger vem vindo. Deus esteja abençoando a todos nós, amém? Temos Líbica News também, o Roger está com a palavra. Amém. Os irmãos podem se assentar. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Para Karen, para o Davi, Kaline, Ricardo, para Camila, para Celisa, irmã do pastor, e para o Francisco Grilo, de Salto de Pirapora. Esses irmãos estão assistiram o culto agora, né, pela internet. Nós louvamos o nome do Senhor porque temos aqui duas provas que o Senhor é maravilhoso para nós. A Karen já está assistindo o nosso culto e o Davi com a sua família. 2 milagres do Senhor, provas de que o Senhor tem bênçãos para cada um aqui. Amém? Provas de que o Senhor é fiel aos que são fiéis a Ele. Amém? Um grande abraço a Karen, Camila, filha da Creuza do Edilson, Ricardo, Kaline e Davi, a Celisa e o Francisco Grilo, que está assistindo o nosso culto. O Francisco Grilo mora em Salto de Pirapora. E ele pede para a gente orar por ele. Então é isso que nós vamos fazer agora. Amém? Santo Deus, louvamos o seu nome, ó Pai, por mais esse culto a Ti, ó Deus. Por mais esse tempo que passamos aqui louvando o seu excelente, supremo e maravilhoso nome, ó Pai. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, o nosso amigo, o Francisco Grilo, Senhor. Ele que está agora nesse momento, lá na sua casa, assistindo esse culto. Senhor, derrama as mais ricas bênçãos na vida dessa pessoa, Senhor, da sua família, ó Pai. Que o Senhor possa transbordá-lo de paz, de alegria, de conforto. Senhor, ser com as suas necessidades espirituais, com as suas necessidades emocionais. Senhor, visita esse coração nesse momento, ó Deus. E que ele possa, Santo Deus, conhecer o único e suficiente Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos o seu nome por essas vidas nessa noite. Obrigado, Senhor, por cada um que entrou aqui essa noite, dedicando esse pouco de tempo, Senhor, a Ti. Ó, Santo Deus, aceita, Senhor, essa nossa adoração, esse nosso louvor, ó Pai.
Que o Senhor esteja feliz e contente com os teus filhos nessa noite. Abençoa-os com uma semana cheia de graça, cheia do teu perdão, da sua misericórdia e da sua paz e suas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Ibica Nilson. Boa noite. Boa noite, irmãos. É com grande alegria que estamos a apenas 4 edições da 100ª edição do Ibica News. E hoje na Escola Bíblica iniciamos o estudo sobre o livro de Marcos. Se você não veio, não tem problema. Pode vir a semana que vem, você e toda a sua casa. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ter aula a respeito desse evangelho que é tão precioso e abençoador. Então, todos os domingos às 9h30 na Escola Bíblica. E também esse mês, a partir de 14/6, a Escola Bíblica está com os seguintes cursos aos sábados. Cursos para líderes de grupos pequenos com o tema Consolidação e curso de discipulado, Uma Vida com Propósito, ambos aos sábados das 15 às 16 horas. Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, aos sábados das 17 às 18h30. Então não perca essa oportunidade de ser abençoado com esses cursos. Venha participar. E atenção! Todos os líderes de grupos pequenos estão convocados a participar de uma reunião dia 14/6 aqui na igreja, das 16h30 às 18 horas. Maiores informações, procurem o Giovanni. E vamos celebrar a ceia do Senhor neste próximo domingo às 19h15. Prepare-se em oração e esteja com seu coração pronto para este momento tão especial. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite e até a semana que vem.